agora um pouco mais aciada, Nós vamos almoçar. muito mais organizada, né? Porque no Foodcast, que é o podcast do Destemperados, eu sou Lela Zaniol, Joe Carvalho aqui comigo, Roger Klafke também, do Sebrae aqui, mas eu agora tenho que ser mais formal, eu não posso simplesmente falar as groselhas que eu falo no Foodcast. Por quê? Porque agora nós estamos aqui no Plano de Voo, que é o podcast do Sebrae. Estamos jantando RS. na casa de uma pessoa que nem é a tua casa, entendeu? Não, Tá aqui não é bagunça. Aqui trouxe o vinho. Aqui eu trouxe o vinho, trouxe flores. Isso. Sempre que eu vou na casa de alguém, eu levo um presente. Ó, caiu o talher. Caiu um guardanapo aqui na cozinha do Sebrae. E a gente vai seguir o nosso papo. Quem não pegou o começo dessa história aqui, corre lá no Foodcast para ouvir. Se quiser ouvir depois, funciona também, porque a ordem não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o resultado. E a gente vai seguir falando de tendências e tudo mais que a gente viu na National Restaurant Show, NRA, de 2023. Nós, Destemperados, somos a convite do Sebrae, com o nosso grande guia, o Roger, que liderou essa missão já há alguns anos, né, Roger? Que tu participa dessa história. Há uns 10 anos, né, Roger? Essa foi a 10ª edição. Não, o Roger tem CEP já em Chicago. Ele já na hora do metrô lá, a zip code, ele já tem o dele, ele já coloca bem certinho. E a gente vai continuar falando, então. A gente falou sobre plant-based, a gente falou sobre tecnologia, máquinas, sistemas, e a gente vai falar de uma turminha muito legal, que é a geração Z. Hein? Que nós vamos viver isso. Quem tem filho vai viver, sei lá o que eles vão ser. Quando chegar, vai ter virado alfabeto já. A tua profissão, um exemplo, que não tem faculdade pra fazer o que tu faz. O que? Bobagem? É. Não, mas tem terapia. Terapia, que é a melhor coisa. Mas, tipo assim, foi-se um tempo em que existia a medicina, engenharia... Direito. E a pessoa tirava direito, né? Depois começou a surgir as derivações disso. Da medicina veio a odonto, a fisioterapia, a educação física, lá do direito, a administração, a economia, etc. Assim como da engenharia, a arquitetura. E aí quando viu a informática, a publicidade, o povo faz publicidade. Eu fico num misto de agonia com desespero quando tu começa a desenvolver esse tipo de raciocínio, que eu não sei aonde vai dar. Sempre na tua vida. Não, sempre. Às vezes angústia. Isso. Úlcera. Úlcera. A geração Z é o seguinte, muito do que a gente viu na feira, né? A gente, inclusive, viu um papo bem interessante sobre essa turma. E eles são o mercado consumidor. Estão vindo, as pessoas estão começando com seus empregos e estão botando dinheiro. É uma geração que tem o hábito de comer fora, mais do que, né, às vezes, depois, quando começa a ter outras responsabilidades, tem um desprendimento. E a gente percebeu, eu percebi e trouxe esse ponto, a questão das embalagens, do design das embalagens, tanto de cozinha quanto embalagens de produto. Então, conta para as pessoas qual que é o range da geração Z. A geração Z, eu vou botar no Google aqui, que é de 80 e... Anos? 90? 90 pra cá? Pô, a pessoa mais velha. Não, nascido nos anos 90, tá. Ou seja, 32 pra baixo. Tá. Faz muito tempo que a gente não é... Como é que vai ser essa turma? Porque eles vão definir os hábitos de consumo, né? Porque a gente já era. Tu é geração Z, Naná, então? É 97. Naná nasceu em 94, ela não viu o Baggio, perdeu o pênalti. O Baggio chutar por cima do Tafarel. Perdeu. Uma das coisas que eu vi na feira sobre isso, que chamou a atenção, assim, é referente aos hábitos dessa geração quanto ao consumo de alimentos e quebrar um pouco, né, com o costume que a gente tem, assim, de marcar o café da manhã, o almoço e a janta, né? Então, acaba confundindo, né, esses momentos, ou seja, o almoço, o café da manhã e a petiscar, né, o que eles chamam lá do snackification, né? Ou seja, tudo é petisco, tudo é para compartilhar. Né? Então, acho que traz essa mudança, né, de olhar para as diferentes oportunidades que tem, pelo menos para o operador aí de alimentação fora do lar, que a gente está falando, né, no podcast lá do Destemperados, né, de aproveitar essa oportunidade da manhã, né, de repente de oferecer diferentes tipos de produto, ou o cardápio que é da janta no café da manhã, o cardápio que é do almoço na janta, com pratos para compartilhar, pensando nessa ruptura dos momentos, né? Bom, a gente tem que tomar café da manhã, a gente tem que almoçar naquele horário do meio-dia, tem que jantar. Então, como é que a gente pode aproveitar e entender um pouco mais
os hábitos desse consumidor, né, que vem para mudar, mas que gera oportunidade de mercado também para quem está operando. Então a gente tem que ficar atento, né, com essas mudanças de comportamento para poder acompanhar até em horário de funcionamento, em tipo de cardápio adaptado a esse tipo de público que gosta, né, de compartilhar, gosta de ter essa experiência em grupo. É verdade. Uma outra tendência que eu observei também muito direcionado a essa geração Z e público mais jovem é o movimento das bebidas com menos ou sem álcool. Já tinha lido alguns estudos, algumas matérias indicando que essa geração busca produtos com menos álcool, busca socializar de outras maneiras. E não necessariamente com álcool, como as outras gerações muitas vezes faziam, né? A geração dos nossos pais, eu acho, até mais do que a nossa. Acho que isso também pode ser uma tendência. A gente tem abusado tanto em outras coisas que o pessoal meio que se assustou e começou a debrear, né? E aí a gente vê muito disso, né? De bebidas de espumante, a bebida social, né? Com menos ou sem álcool. Isso eu observei também. E não adianta, né? A gente tem que olhar para esse público, que são eles que vão consumir. Quer contribuir alguma coisa com isso, minha amada? Não, a gente estava numa palestra lá, no dia que estavam falando justamente sobre geração Z, e é uma geração que tem hábitos diferentes, né? Eles fizeram até um cruzamento assim, de hábitos. Eita! Pode seguir. Tá pingando não, vou ali. tirar, pode seguir, não vamos chamar atenção para isso. Agora nós já chamamos, ó. Aqui, tô de preto, não vai nem dar pra ver. Não, e até... isso modifica. Eu não sei até que ponto, né, a gente tem que se prender, se apegar. Porque eu não sei se na timeline evolutiva, assim, da gastronomia, a gente sempre teve que se adequar à geração que estava vindo? Ou tu acha que a gastronomia, a restaurantagem, de uma forma geral, ela é como ela é? Evidentemente que a gente vai adaptando uma coisa ou outra, mas eu não sei se existe essa necessidade de para tudo. Agora é todo mundo olhando pra cá, porque essa galera que tá chegando aqui gosta disso. Tá, mas daí a outra que não gosta? Com toda certeza, sim, precisa se adaptar. A prova disso é que hoje, se eu for num restaurante contigo e o cara me der te levar conta, a gente já faz piada disso. Porque antigamente, pessoas com uma cabeça um pouquinho mais ultrapassada, era o homem que pagava. Não. Já mudou. Não, e vai sei. mudar cada vez mais. Para os nossos filhos, que são pequenos, vai mudar ainda mais. Então, sim, quem não ficar atento para isso, minha opinião, e eu acho que aí é 100%. Quem não se adaptar vai perder o bonde. Quem continuar fazendo serviço como faziam na década de 80, de 90, não vai pegar o bonde. As pessoas não vão. Quem não se adaptar com serviço, com tudo. Tinha restaurantes mais requintados nos anos 90 e coisa. O menu para mulher não tinha preço. Isso. E o menu do homem tinha preço, porque supunha-se que o homem pagava e a mulher poderia escolher à vontade sem saber o preço. Tem desafios, Imagina, né? no negócio de hoje em dia isso. Tem desafios grandes. Agora eu estou colocando um contexto do João, do Gambrinos, que estava com a gente lá em Chicago, que um dos desafios dele é como é que ele adapta o negócio dele, que é o restaurante mais antigo do estado, a essa realidade de tudo que a gente viu. É o mais antigo do Brasil, se não me engano. É o quarto ou quinto mais antigo do Brasil. Tem os caras mais velhos que ele? Tem, no Brasil tem. Então, como é que ele adapta, né? Sendo que a preocupação dele é justamente isso, cara, o meu cliente já envelheceu, daqui a pouco ele está morrendo, o meu cliente. Ele vai menos. Como é que eu adapto para essa nova geração? Eu mexo no meu cardápio, eu coloco alguma tecnologia que facilita a minha gestão, mas eu mantenho a tradição. Qual é o movimento que eu faço, né? Então, esse é uma das preocupações que, às vezes, para a pequena empresa, ele tem uma carta para jogar, né? Tem uma possibilidade de fazer um movimento e faz um movimento errado, talvez faça para ele. Exato. Não funciona, porque o cara, ou ele é uma geração dos velhos, né? Que tem um celular diferente, ou daqui a pouco o cara não sabe enxergar direito no tela do celular. Sim, tu tem que aproximar, realmente a experiência ela é diferente, mas tem que, de alguma forma, buscar se adaptar, tem que, de alguma forma, buscar rejuvenescer, né? E não que a marca precise, porque um restaurante tradicional, como esse exemplo que tu trouxe do restaurante do João Gambrinos, cara, tem um super apelo de tradição, tem um super apelo de comida afetiva, tem um super apelo de herança gastronômica, de, pô, meu avô ia nesse restaurante, eu adoro manter de tradição. Então, acho que tem um caminho para buscar esse público jovem
que é maravilhoso e que tu busca essas coisas que as pessoas cada vez mais estão querendo, que é da gastronomia afetiva. E eu acho que ele tem um prato cheio na mão. Vai precisar, de repente, corrigir alguma coisa ou outra de atendimento, de experiência, de trilha sonora, que nos leva para o próximo tópico. Eu tô brilhante hoje, né? Acho que eu já me paguei. Tá dizendo. Já me paguei. Que é a experiência do consumidor. O consumidor cada vez mais busca além do prato de comida, né? Isso já há décadas. Mas assim, cara, um prato de comida legal. Assim, eu vou num restaurante italiano porque eu quero comer uma massa? Não necessariamente. Eu vou lá porque ele tem outros atributos além daquela massa com ketchup que eu adoro e faço em casa. Piada interna que tá lá no Foodcast da massa com ketchup. Depois vocês assistem. Como é que vocês entendem que a gente pode melhorar a experiência? Trilha sonora, atendimento, cardápio, louça, serviço. De que maneira? Eu acho que... Como fidelizar, como criar a nossa comunidade? Eu acho que faz bastante tempo, né, que a gente não vai a restaurante, não escolhe cidade presente, viver aquele momento naquele restaurante por motivos que transcendem a comida, né? Porque a gastronomia mudou bastante, né? A gente não vive mais, tanto que a gastronomia, ela hoje em dia tem um papel muito importante, que ela deixou de ser um hábito alimentar para ser de fato uma experiência cultural, praticamente, para que tu te conecte à história daquele cara. É entretenimento, né? Há muito tempo já, quando tu decide jantar em algum lugar especificamente, é porque tu decidiu, cara, viver aquela história, né? Te conectar com aquilo que o restaurante está querendo te dizer, celebrar alguma coisa. E isso abriu muitas portas para os restaurantes para que eles precisassem, se obrigassem a te contar essa história de várias formas, que não seja só com uma receita muito legal, que evidentemente que é o ponto de partida da tua ida lá, mas que já não é mais o motivo pelo qual decidiu ir àquele restaurante. E o Danny Meyer diz isso na palestra dele, né? Que a gente poderia... todos os relógios marcam as horas, todos os carros te levam pro lugar que tu quiser e todo restaurante te serve comida. Mas por algum motivo tu escolhe aquele relógio, aquele carro e aquele restaurante. Porque quando tu faz essa escolha, tu quer mostrar para as pessoas que tu valoriza a história que aquele cara tem para contar. Então, a chance que o restaurante tem de te gerar várias manifestações ali é um prato cheio, né, para que tu te conecte com o propósito que ele quer fazer parte. Então, eu acho que tem várias maneiras, tanto a música quanto o storytelling dele, a decoração, o conforto, todos os sentidos, né, que ele expressa. E o americano é muito bom nisso, diga-se de passagem. E tem um ponto que eu valorizo bastante aí nesse contexto, né, que é a promessa, né? Qual é a promessa que o restaurante está fazendo de entrega para ti, né? Porque ajuda a criar a tua expectativa, né? A gente está falando de experiência dentro do lugar. Pô, tu tá me prometendo uma experiência inesquecível, ou tu tá me prometendo ou até custo não baixo, promete nada, que é legal, porque daí o cara se surpreende de fato, né? Tipo, vem aqui, só vem, né? Isso. E aí o cara sai muito surpreso de fato. Então essa é a expectativa que a gente cria de ir em alguns lugares, né? Ou baseado muitas vezes a partir da própria promessa que a empresa está fazendo, ou do que das pessoas que foram nesse lugar estão falando sobre, pode definir a nossa experiência lá dentro, né? E aí para o operador é importante, né, entender que isso faz parte do contexto de posicionamento dele, do que ele está comunicando, né, para o seu público, e como é que ele vai envelopar isso na entrega, seja como a pessoa vai ser recebida, onde é que ela vai sentar, como é que vai ser o serviço, vai ter serviço, não vai ter serviço, como é que vai ser a experiência dele com a comida, né, que muitas vezes acaba valendo a pena, pô, o serviço é ruim, o preço, mas a comida era boa, né? E se a comida for ruim, não interessa o resto também. Tem uma questão ainda sobre esse assunto de experiência, que é fazer tudo isso, uma boa gestão da expectativa, te cercar de criar um storytelling, como o Diogo falou, mas principalmente eu acho que a gente tem que tentar passar para as equipes a dar
o poder para rápida resolução de problemas, porque eles vão acontecer. A comida vai vir fria, a comida daqui a pouco vai cair um prato, tu vai estar com a bandeja, vai tropeçar. Coisas que acontecem no dia a dia. A tua equipe precisa ter autonomia para responder de forma rápida e precisa nesses problemas, porque aí não vai afetar a experiência do cara. Porque esses contratempos vão acontecer. Mas de que forma a tua equipe está preparada para enfrentar essas dificuldades? Eu acho que isso, para mim, é a chave para ter uma experiência bacana. A grande referência do Danny Meyer é um cara, é um grande restaurateur que morreu faz pouco tempo, morreu em 2012, eu acho. Não, o Danny Meyer, tá, gente? Não. É o que ele vai falar. Que é um cara que agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Assim que a câmera sair de mim, eu procuro no Google aqui, eu vou achar. E ele tem um restaurante, a família dele, né, agora toca em Paris, que é o Taliban, o nome do restaurante. E ele tem 3 estrelas Michelin. E um dia o Danny Meyer perguntou pra ele, cara, por que eu gosto tanto de vir aqui? Por que esse lugar ele é tão diferente dos outros? Qual que é o segredo da tua equipe? Ele disse, cara, eu ensino pra eles o seguinte, várias coisas vão dar errado. É impossível, o restaurante não é uma máquina, ele não é um relógio. Vai faltar luz. A gente tem que ter agilidade pra resolver os problemas rapidamente, de uma forma muito discreta. Então, sem querer, eu falei a mesma coisa que o Danny Meyer. Isso. Mas, cara, eu tô pronta pra vida. Isso. Então, ou seja, não é que não acontece as coisas, acontece, só que tu tem que fazer rapidamente e de uma forma muito discreta, muito sensível. Tá certo. Isso nos leva, então, pegando esse gancho do Danny Meyer, pessoas e hospitalidade. A tônica, e a gente deixou esse tópico por último, porque é o tópico que rende muito, mas e que, querendo ou não, se a gente pegar e assistir de novo tudo que a gente fala de pessoas em tudo que a gente falou até aqui. Mas pessoas e hospitalidade foram, de fato, a tônica de todo o evento. Eu acho que isso cada vez mais, com a presença da tecnologia, com dos softwares, com o plant-based, tudo é sobre pessoas, porque, afinal de contas, são as pessoas que preparam, são as pessoas que organizam, são as pessoas que consomem. E o que ficou? A questão da mão de obra, que é um problema global. Saber que todo mundo tem um problema também dá um certo conforto, né? Porque a gente pensa, ok, peraí, não sou só eu, o vizinho também tá com problema. E aí a gente se ajuda. A troca com as pessoas também foi uma coisa que foi muito importante nessa experiência. Então, Roger, como é que tu amarra esse assunto pra gente de uma forma assim, com a tua lente? Já não é um assunto novo, né? Falar sobre pessoas. Eu acho que no Sebrae, atuando especificamente com o setor de alimentos há quase 15 anos, né? Um pouquinho mais talvez, né? E a conversa sobre pessoas, quando a gente reúne grupos de empresários, ela é sempre o ponto central, né? Seja para alguns valorizar, outros para dizer que é a principal dificuldade do negócio, né? E hoje, quando a gente vai para a NRA, esse tema de pessoas ele já passou em alguns momentos, né? Já se falava sobre isso, mas não com a intensidade que a gente viu esse ano, com a importância e conectando com a conversa da hospitalidade, né? Que num primeiro momento, para quem não está muito acostumado, pode parecer algo, mas hospitalidade não está mais relacionado, né? A hotelaria, né? E tem tudo a ver com a gastronomia, né? E nem é hospital, cara. Exato, né? Mas tem a ver. Mas tem também, a ver, tem tudo a ver, né? Com bem-estar. Com bem-estar. Com bem receber. Então, como é que e a conversa, eu acho que amarra, sob o meu ponto de vista, assim, a gente olhar primeiro a experiência do colaborador, do funcionário, da equipe, né, que é o que o Danny Meyer trouxe, né, e que o Diogo fez um resumo muito legal, assim, olhando para o livro, olhando para o que ele falou e para a experiência dos negócios dele, que tu foi lá, né, a ver isso acontecendo na prática, né? Isso é muito legal, né? De valorizar a equipe, né? Mas mostrar o porquê que tu está valorizando a equipe, né? Que é a dificuldade de atrair as melhores pessoas, de reter as melhores pessoas, de ter processos fluidos, que nem a gente estava comentando, né? De resolver rápido, né? Tem muita conversa sobre isso, mas a gente vê que na prática poucas empresas conseguem fazer isso, entregar isso de maneira efetiva, né? Então é remunerar melhor, é cuidar das pessoas, né? E a gente viu isso numa das visitas técnicas lá do Beatrix, o próprio gerente da operação dando exemplos claros, né? Da equipe engajada, né? Se fala hoje muito sobre
propósito, né? Eu não gosto muito dessa palavra, assim, mas eu acho que a pessoa está conectada com a causa, o negócio, com a causa, né? E aqui, pelo menos naquele período, naquele momento, compreendendo e andando de acordo com a diretriz que aquela empresa tem naquele momento, se fizer sentido para ela, ok, né? Quando não fizer sentido, eu acho que tem que deixar de lado e procurar outra coisa, né? Mas essa valorização das pessoas e criar um clima, né, onde o ambiente, se o ambiente é positivo, se pequenas empresas, isso é muito comum, né? Se o proprietário está dando o exemplo, né? São coisas Liderar simples, o cara ele faz aquilo, se ele vive aquilo, né? Se a regra é para todos, propósito, né, do negócio tu vê que é verdadeiro, né? As pessoas vão se conectar de alguma maneira, né, com essa ideia, né? E vão permanecer mais tempo e vão ter condição de entregar um serviço, uma hospitalidade, né? Então acho que esse cuidado com as pessoas, né, não tem muita mágica a se fazer, né? Dar exemplos e na própria equipe de alguma maneira ter histórias positivas, né, de pessoas que começaram em alguma função, que conseguiram chegar num outro posto e conseguiram ter uma vida melhor a partir de uma experiência dentro daquela empresa. Isso acaba contagiando e mostrando, dando exemplo para as outras pessoas, né, que é possível. Pô, aqui nessa empresa tem condição de eu ter um crescimento nessa empresa, exato, de eu ter outras possibilidades, né, de eu me desenvolver. De desenvolvimento, né? Eu acho que pensar muito mais na experiência das pessoas para poder a gente dar o próximo passo e pensar na experiência do cliente é um grande desafio. Quando a gente fala de pequenas empresas, mais difícil ainda, empresas familiares, né, também, né? Porque a gente fala muito de gestão de comunidade do público externo, mas a gente tem que ter essa mesma gestão, esse mesmo cuidado com o nosso público interno. E eu vou pedir um gancho aqui, se quiser abrir aquela tua apresentação, eu vou te pedir para fazer uma coisa, aquelas 10 frases, eu vou querer que tu leia os 10 ensinamentos que tu tirou. Não precisa entrar em cada um dos tópicos, mas o Diogo, falando ainda sobre hospitalidade, ele separou 10 frases, 10 lições que esse cara, o Danny Meyer, falou e que prega muito. Ele tem um grupo chamado, com o nome de grupo hospitalidade, não, um grupo gastronômico. Então a gente fala muito em gestão de comunidade, a gente fala muito nisso, mas é como o Roger falou, fazer o básico às vezes não é o suficiente. E o básico é remunerar bem, ter um bom ambiente. Todo mundo fala isso, parece muito óbvio, né? Mas às vezes os ambientes de trabalho tem a insalubridade óbvia de uma cozinha, do calor, das coisas, mas tem o clima que não é legal, tem aquele diretor que não lidera, por exemplo, e tem uma série de coisas. Então, ele fala, e o Diogo separou, acho que ficou muito legal para amarrar esse assunto, se tu puder passar, sem entrar de novo em cada um deles, brevemente, ler todos pra gente. Acho que é bem legal, porque ficam os ensinamentos. E a gente pode depois botar na... Já rola uma ideia, uma quote tua. Não, na hora de editar. Não, porque acho que pode ficar legal, porque são coisas que eu percebi que numa palestra que a gente fez aqui em Porto Alegre, as pessoas queriam muito esse conteúdo, então por isso que eu trago aqui. Primeiro ele diz: compartilhe entusiasmo, trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Básico isso, né? O segredo da hospitalidade é ter no time pessoas genuínas, otimistas e felizes. Não tem como ensinar isso, não né? Tem como treinar isso. Exatamente isso que o Roger falou agora. Né? Eu fiz aqui. A outra é... Deixa eu só... Tá, daí. Não fazer as coisas por fazer, porque serviço é fazer por fazer. Serviço é um monólogo. A hospitalidade, ela é um diálogo. Essa diferença entre serviço e hospitalidade é muito importante, né? Ouve enquanto está fazendo. 3. Experiência do colaborador é mais importante do que pensar na experiência do consumidor. Porque só um time feliz e realizado é que consegue cativar novos clientes. E sobre o anterior ali, eu acho que tem um negócio legal, né? É como, às vezes, tu entra numa loja ou num restaurante e as pessoas parecem que não estão te olhando, né? Ou sabem que tu ali, estão fingindo que tu não tá ali. E aquele lugar que tu entra, às vezes as pessoas já chegam assim: oi, tudo bem? Tudo por essas e outras que o negocinho aquele não deu certo nos restaurantes da campainha que tremia os garçons, né? Pra tu chamar o garçom, porque daí isso estimulava a galera do salão a não olhar pra frente, a não procurar as pessoas, né? E aí não tinha contato visual, era uma coisa muito automática. Fria, né? Fria, 4.
Ele fala sobre o conceito de propriedade compartilhada, que é quando os clientes falam de um restaurante como se fosse deles. E a única forma de criar esse senso é tendo um interesse ativo no cliente, mostrar para o cara que ele importa e que ele faz parte daquilo. Aqui é uma baita oportunidade para o caso do João, do Gambrinos, que a gente estava falando. Existe essa conexão. Um restaurante com mais de 80 anos, mais de 100 anos, não sei quanto tempo tem. Já existe essa conexão. Como é que a gente consegue aplicar, então, esses restaurantes super tradicionais que às vezes têm essa dificuldade de se atualizar, entre aspas, né, ou atualizar o seu público, tem aqui uma grande oportunidade de conexão com o público, afinal de contas eles têm um apelo afetivo muito grande. Isso. Ele também fala sobre o cliente que chega sozinho, que o cliente que chega sozinho é o cara que está se dando de presente naquele momento. Ele escolheu, já que ele está sozinho, ir num restaurante muito legal para viver uma história que marque para ele. Isso é fantástico. Quando ele falou, eu não sou o único louco que faz isso. Eu também me senti acolhida. Coisa boa. E aí ele fala que o cliente solo de hoje é o anfitrião de um grupo de muito mais gente amanhã. E às vezes quando o cara entra sozinho no restaurante, a tendência da equipe pensar, esse cara vai gastar metade do que uma mesa de 2 me geraria, né? Vai beber menos e tal. E esse ponto conecta muito com o ponto anterior, né? Porque esse cara que foi sozinho e foi bem atendido, ele virou fã, ele virou da comunidade do restaurante. Aquele restaurante é meu também. Também faço parte daquilo e, por consequência, ele vira... eu me sinto tão bem que eu vou sozinho. E se eventualmente alguém tem uma... Isso já aconteceu comigo. Eu tenho restaurantes também que eu tenho esse apego. Não tem amigos. Não tenho amigos, então eu só vou sozinha. E até todos que eu tenho eu brigo. Isso. E eu tenho restaurantes que eu gosto de chamar de meu. E se alguém eventualmente me diz, eu fui lá naquele lugar e eu não tive uma boa experiência, eu já tomo pra mim. Eu digo, não, mas como assim? O que aconteceu? Não, vamos entender. O que é? Posso te ajudar? Não, vamos lá comigo. Um dia tu vai ver que, cara, outra coisa. Então tem isso, né? Tipo, quase time de futebol. O 6 é que ele fala sobre criar restaurantes ou até receitas é como compor uma música. Há apenas um número determinado de notas na escala. O truque é combinar essas notas de uma maneira nunca antes feita. Então, sempre tem um jeito de fazer diferente. E sempre tem uma solução para qualquer problema. Para qualquer problema. 7 é todo relógio marca as horas, como eu falei, todo carro transporta e todo restaurante te alimenta. Acontece que, por algum motivo, a gente escolhe uns e não os outros. Então, como é que tu pode fazer para criar uma história diferente pro cara, para que ele tenha o senso de pertencimento? Fazer sentido é mais importante do que fazer sucesso. A gente sempre arranca querendo fazer o segundo gol antes do primeiro, né? O restaurante vai ser vai ter fila na porta, mas beleza, mas por quê? Vou ganhar prêmios. Mas por quê? Por quê? Vou ser rico. E fazer sentido aqui também é importante para a equipe, né? Pra galera, pra que a gente fala sobre o cliente interno. Eles têm que entender o sentido da coisa. Porque senão eles não conseguem nem transmitir isso para as pessoas. Então, mostra para as pessoas que trabalham ali o porquê daquela história toda, e aí o sucesso é uma consequência. E pode ser que o sucesso nem vem, tá tudo bem. Não é que tu tem que fazer sucesso. Não, tu tem que fazer sentido. Isso sim. A gente no Sebrae tem essa preocupação, né? E costuma olhar para isso e estudar assim, por que alguns negócios dão certo e outros não dão certo, né? E isso está muito relacionado ao comportamento do empreendedor, né? Por isso que a gente tem uma série de programas, enfim, tem um deles que é muito conhecido, que é o Empretec, que trabalha basicamente comportamento, né, que vai dar o desdobramento para essa série de outras questões, né, de ele, o negócio ter a cara do dono, né, de fazer sentido para ele e ele conseguir transmitir isso para quem vai trabalhar com ele, formar a equipe, ter menos turnover, né, menos rotatividade de equipe para conseguir dar constância no trabalho. E o que me choca é que o Danny Meyer, ele fundou o seu primeiro restaurante, Union Square Café, em 1985. E naquela época o nome da empresa dele já era Union Square Hospitality Group. Então o cara fala sobre hospitalidade desde 85, velho. O nono tá muito ligado com fazer sentido, né? Que é as pessoas às vezes querem ter restaurantes, querem montar negócios, querem contar histórias em lugares onde talvez não faça sentido para elas, mas é porque todo mundo tá. Todo mundo tá porque para aquelas pessoas faz sentido, não necessariamente para ti, né? Então ele diz: invista na sua comunidade, porque um restaurante que perceba a importância de criar riqueza para a comunidade tem mais chance de criar riqueza enquanto negócio. Que foi exatamente o exemplo que ele percorreu, né? De decidir por começar a história dele lá perto do Flatiron Building, lá na Union Square mesmo. Por quê? Porque para ele aquilo fazia sentido. Aquela região para ele era legal. E hoje em dia aquela região é o que é, né? Ele não escolheu, portanto, ir para Midtown.
ir para perto do Central Park, ou para Downtown, ou lá para o Financial District. Não, ele escolheu ir para o Union Square, porque faz sentido. E ele, no livro, ele percorre, ele mergulha um pouco mais. Ele fala assim, se tu cuida bem da tua casa, se tu planta uma árvore, se tu cuida do teu jardim, se tu pinta a tua casa, tu vai estimular o teu vizinho a fazer a mesma coisa, o outro também a fazer, e quando vê a tua rua, vai se valorizar muito mais. E último, e não menos importante, ele decupa aqui os primeiros estímulos que tu recebe quando tu nasce, quando tu sai do útero da tua mãe, que tu recebe um olhar, um sorriso, um abraço e comida. E é esse o motivo pelo qual tu escolhe talvez alguns restaurantes para ir, alguns restaurantes que são mais especiais do que outros, porque essa é a troca mais pura de hospitalidade que existe no mundo. E é isso que a gente está sempre indo atrás. Porque o restaurante que te olha diferente, te recebe com um sorriso, eventualmente com um abraço simbólico, o cara vai dizer, Roger, beleza? Com acolhimento. Mas com um acolhimento e te serve comida, é o restaurante que entendeu o conceito de hospitalidade. Muito bem. Eu que gosto aula, muito, hein, senhores? que aula, hein? Eu gosto muito dessa... Mas, isso aqui que é o mais chocante, tudo isso é muito óbvio. Mas a gente, quando a gente não enxerga essas coisas. Mas quando a gente confronta o óbvio, né? Quando a gente constata o óbvio, é o exercício que a gente tem que fazer todo dia, porque o óbvio precisa ser dito, né? E não existe o óbvio coletivo, né? Não existe. O problema do bom senso é que todo mundo acha que tem. É. E aí não dá. É questão de bom senso, não é. Não é bom porque senso pra quem, né? Às vezes o bom senso pro companheiro ali é furar fila. É. Para ele é tranquilo. Ele acha que é mais importante que Exatamente. Bom, a gente não precisa nem dizer, né, que o mercado gaúcho, e aí que é onde a gente está inserido aqui, vai surfar essas ondas. Não tem por que ficar para trás. Isso está posto. O Destemperados e o Sebrae RS querem, torcem e se esforçam para que o mercado gaúcho siga voando. A gente vive um momento muito favorável na gastronomia. Porque foguete gaúcha. Não tem ré. Isso é vapo, né? Vapo. E isso é muito o esforço que a gente faz. A gente precisa só deixar claro aqui também, lembrar que todos os conteúdos sobre a NRA, eles estão disponíveis no site do Sebrae RS. E o link também está na descrição aqui desse episódio, então acompanhem isso, contem com o Sebrae, né? O Sebrae é o maior parceiro de negócio, um dos maiores parceiros de negócio do empreendedor no Brasil todo, e aqui a gente conhece de perto o trabalho do Sebrae RS e admira muito. Se tu é empreendedor e quer ter essa experiência, se inscreva, são várias oportunidades, né, de alimentos e bebidas, mas de outros setores também. A gente vê aqui que tudo que a gente falou, claro que a nossa lente é da gastronomia, mas qualquer negócio. Uma pessoa que tem uma loja de roupa de cama, ela ouviu isso e ela vai ter que aplicar tudo isso que a gente falou para plant-based na roupa de cama, não sei como é que fica, mas o resto ela vai usar. Roger, eu queria que tu amarrasse isso, fizesse um convite também para os conteúdos do Sebrae. A gente segue produzindo muito conteúdo, tem e-book Destemperados, tem mais conteúdo de Sebrae, é muita coisa, é muita riqueza e isso só vai ter sentido se houver troca. Então, por favor, as considerações finais. Maravilha. Aqui. Primeiro, agradecer. Eu acho que essa união, Sebrae, Destemperados e diversas entidades, associações que atuam para valorizar o mercado da gastronomia, isso é fundamental para a gente potencializar os negócios aqui no nosso estado. Basicamente, são pequenas empresas, mais de 95% são pequenos negócios relacionados à gastronomia, alimentos e bebidas, então é uma fatia extremamente relevante. Também dá um recado referente a tendências que a gente está falando. A gente falou de tendências, esse é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Essa semana aconteceu numa reunião algo bem interessante. Assim, uma proprietária de uma grande indústria do segmento aqui de alimentos e bebidas estava comentando, né, que há 15 anos atrás, contrataram uma empresa de consultoria muito renomada, né, no mercado, e essa empresa, essa grande indústria, atua com produtos mais voltados à indulgência, né, com bastante açúcar, enfim. E esse consultor disse, cara, teu negócio vai desaparecer, em 15 anos não vai existir mais, a tua empresa você tem que mudar agora, né. O pai da atual proprietária hoje pegou e
desvinculou o contrato, desfez o contrato com a empresa de consultoria, né? E ficou muito chateado com aquilo, mas, né, a filha e os gestores da empresa começaram a partir desse empurrão, assim, bom, vamos olhar para outras coisas também, talvez esse cara, né, o negócio não vai desaparecer, mas a gente possa olhar para outras categorias de produto que a gente não estava olhando, né? Foi meio que um choque, eles começaram a olhar para outras coisas, mas o negócio central deles hoje, 15 anos depois, ele continua crescendo. Então, claro, as tendências vieram, claro, né? Mudou um pouco o perfil do mercado, mas para aquele tipo de negócio deles ainda existe espaço para crescimento nessa mesma categoria que eles estavam trabalhando, e eles cresceram em outras categorias que eles não estavam olhando. Então, ou seja, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não é porque tu viu alguém te falou uma coisa que tu vai adotar aquilo como verdade. O churrasco não vai acabar. Não para vai, tudo. Não vai. Eu não vou deixar, é o compromisso pessoal que eu tenho com o churrasco, verdade. mais por causa do papai com cassis, né? Isso. Porque quando a gente fala, né, do mercado à base de plantas, dos produtos vegetais, vegetariano, vegano, o pessoal começa a ficar muito preocupado, né, que a gente tá estimulando algo. Não, a gente está olhando tendências e despertando, talvez, né, para, como aconteceu nessa indústria, olhar para outras possibilidades de negócio também, porque o mercado está mudando, tem outras gerações vindo, os hábitos de consumo de alimentos mudam muito, muito rápido, né? Então a gente precisa ficar atento para isso, né? A gente não está decretando o fim de nada, né? Nem o início de algo, mas é só uma luz alta. Estamos olhando aí para o que está acontecendo e espero aí que essa nossa conversa possa trazer essa reflexão aí para os empreendedores. Senhor Diogo, o senhor gostaria de amarrar de uma forma breve? Sim, a gente falou aqui sobre fazer sentido, sobre união, sobre movimento, sobre coisas que a gente precisa ficar atento e tal. E isso pode deixar as pessoas um pouco desconfortáveis, tipo, e aí? E como é que eu faço? E como é que eu vou agora viver? Para onde que eu corro? Como é que eu vou adaptar? Teve uma máxima lá de uma palestra que a gente assistiu juntos, que o cara dizia assim, para todos os problemas existe uma solução. Não interessa. Tu pode achar que tu foi escolhido por Deus para carregar aquela cruz é a mais pesada e tu é o cara que vai servir de bode expiatório, o abençoado, Cara, não é todo mundo, quer dizer, todo mundo não. Alguém já passou por aquilo e este alguém descobriu, né, o caminho, a porta de saída para esse calvário. E o Sebrae talvez seja o grande parceiro para conseguir te ajudar a resolver os seus problemas e a organizar a tua vida e estruturar a continuidade do teu negócio, né? Eu acho que para amarrar, então, primeiro não. Obrigada, seu Diogo. Não, último, né? Último. Obrigada, Roger, de verdade, por essa troca, por toda a troca que a gente teve durante a viagem, por esses momentos, tanto no Foodcast quanto aqui no Plano de Voo, podcast do Sebrae. Muito obrigada a quem está acompanhando esses conteúdos. Agradece o Sebrae por te proporcionar esse momento de apresentar o podcast dele. Isso, né? É verdade. Inclusive, vamos falar, Sebrae, porque eu gostaria de continuar aqui nesse papo, sair do Foodcast, que eu não aguento mais lá. Eu também achei e aí legal. Eu vou ficar só por aqui no Plano de Voo. Tu vai ser a comandante do desse voo. Cara, aí só vai. Pronto. Muito obrigada. Acho que a mensagem aqui é: quando a gente fala de pessoas, a gente precisa falar com as pessoas. Então, troquem essas experiências. Às vezes a gente não tem possibilidade, por tempo, por uma série de coisas, de fazer uma viagem como essa, mas se a gente simplesmente sair do nosso... levantar um pouquinho a cabeça da toca, ir no restaurante do vizinho, ver o que a cidade está fazendo, viver essas experiências, isso já nos abre bastante coisa e a gente vê que a gente não está sozinho nessa batalha. Contem com o Sebrae para isso, contem com Destemperados para falar sobre isso. E muito obrigada. Fico muito feliz de poder ter essa troca e espero que muitas outras aconteçam. Um beijo, gente. Beijo.